Série técnica. Bem-vindo ao Paracatu Rural. Segundo pesquisadores da Embrapa, a história da preservação de alimentos é tão antiga quanto a história do homem, começando no Egito Antigo, cerca de 1000 a 1500 anos antes de Cristo. Na Bíblia, Velho Testamento, encontra-se a seguinte afirmativa: os bois e os jumentos jovens comeram forragem verde salgada e curtida. O historiador romano Cato, por volta de 100 a.C., escreveu: os teutônicos estocaram forragem verde em um poço e cobriram com esterco. Apesar do conhecimento antigo da ensilagem como técnica de conservação, ela se tornou popular apenas no final do século XIX, quando em 1877, o fazendeiro francês Gouffart publicou o primeiro livro sobre silagem, baseado na sua experiência na ensilagem de milho verde. Um ano depois, aproximadamente, uma tradução inglesa do seu livro foi então publicada nos Estados Unidos. E esta nova técnica de preservação foi rapidamente assimilada pelos fazendeiros americanos. Hoje vamos retomar a nossa prosa sobre silagens e onde não se pode errar, discutido pela Milk Point através do zootecnista Marcos Factori e Rafael Reis, professor do Instituto Federal de Rondônia. Maísa Serpa, médica veterinária, falou sobre a importância do planejamento e do preparo do solo para a silagem de outras culturas, além do milho. Acho que é importante também lembrar para quem está ouvindo a gente aqui, que aqui no podcast, essa discussão que a gente traz, a gente passa, né, a questão do conteúdo técnico, mas lógico que a gente não consegue aprofundar aqui. E para isso a gente tem uma série de artigos, cursos também, para vocês conseguirem aprofundar, mas a nossa missão aqui, tanto nesse episódio quanto nos anteriores, é fazer o produtor, o técnico, olhar para esses pontos que estão sendo citados aqui, né? Se você não contempla alguma dessas etapas que eles estão falando, tem alguma coisa errada. Não tem como aqui a gente explicar como fazer isso detalhadamente, mas tem diversos artigos que tanto os dois quanto outros profissionais da área escreveram que vão te dar essa informação. Mas o importante aqui é saber, né, o porquê de fazer e que isso é importante. E outro ponto bem interessante aí que o Rafael citou também é essa questão de, agora vai começar, né, a época, começar a chover, não sei o quê, agora eu decidi que eu vou me planejar para poder plantar, seja lá o que for que você vai plantar. Gente, não adianta, assim, isso é uma tecla que a gente bate aqui nesse assunto, já falamos nos podcasts anteriores também, a importância do planejamento. Eu acho que isso tem mudado um pouco agora, mas produtor de leite, via de regra, não trabalha com planejamento, né? Na hora que acaba a comida, ele vai ver o que ele vai fazer ali, vai comprar e tal. E isso, essa questão de gerenciamento, de gestão, de planejamento, a gente tem visto o pessoal correr muito atrás e pedir muito conteúdo nessa área, porque está mudando a mentalidade da produção de leite nesse sentido. E aí a questão da alimentação e da silagem em si é mais um ponto que você não pode decidir na hora o que você vai fazer, né? Isso já tem que ser pensado, porque senão, no final das contas, vai faltar comida e vai acontecer isso, o que a gente já falou em outro podcast com o Marco também, né? Da questão de, na hora do inverno, faltar comida, porque senão não se planejou antes. Então, mais uma vez aí, eu trazendo referências, tem um podcast com o Marco também, falando sobre alimentação no inverno, a importância de se planejar, que a gente entra e discute um pouquinho mais desse assunto, mas só querendo chamar atenção para isso daí, né, da importância sempre do planejamento, de pensar antes, de trazer, pensar mesmo o que vai fazer no futuro da propriedade, né, não pensar só no amanhã ou nessa questão do imediatismo. E aí vocês falaram muito dessa questão do preparo do solo para o milho e tal, e para a questão de silagens de outras culturas aí, de capim, seja do que for, como que é diferente, ou tem menos exigência de adubação que o milho, como que funciona? Eu começo? Pode ser? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A primeira coisa que os produtores me procuram é justamente fazer silagem com materiais alternativos, fora o milho. Não sei se o Rafael concorda com isso, Rafael. Depois você, por favor, dê sua opinião sobre isso aí. Eu acho que é comum esse erro. O produtor quer gastar o menos possível.
Aí o produtor procura o quê? Procura materiais mais acessíveis. Então, vou dar exemplo. Abaixo do milho, eu considero, por exemplo, o sorgo. O sorgo é um material que corresponde a 70% do milho, vai falando de forma bem geral, 70% em termos nutritivos. Só que aqui em Presidente Prudente, o sorgo produz mais do que o milho, porque aqui é quente. Goiás também é a mesma coisa. Mato Grosso, talvez, a região do Mato Grosso seja a mesma coisa. Então, é uma opção você escolher o sorgo por ele gastar menos para se fazer o sorgo. O que é gastar menos para se fazer? O que eu vou colocar de adubo, quantidade de adubo, quantidade de regime de chuvas, certo? Então, por exemplo, eu tenho várias opções. Aí apareceram os dois materiais da moda aí, o capiaçu e o sorgo gigante, que são materiais extremamente produtivos. Ninguém ganha do capiaçu, ninguém ganha do sorgo gigante. Só que tem um detalhe, como a gente falou, a qualidade dele é baixa. Então, não é para qualquer animal que eu posso fornecer esses materiais. Eu brinco, vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, só para finalizar essa fala, que nós temos que escolher a coisa certa. Eu mesmo, por exemplo, com a minha altura, como o Rafael falou, de 1,90 m, e o meu peso, eu estou extremamente ideal para fazer sumô, certo? Porém, eu sei que vocês estão morrendo de rir, eu tenho certeza. Eu falo isso para os meus alunos, só que eu conseguiria também fazer balé. Só que eu teria que emagrecer uns 80 quilos, aprender a ficar na ponta do pé, colocar um cabelo, comprar aquele colã, porque eu sei os nomes, porque minhas sobrinhas faziam, né? Então, aquele colã, aquela meinha, a sapatilha, tudo, e fazia balé. Só que eu gasto muito para fazer balé, então é melhor eu fazer sumô. Sabe o que eu quero dar essa dica para vocês, quem estiver nos ouvindo? Que existem materiais, tem uma gama de materiais específicos, tá? Mas todos eles precisam ser tratados de acordo com o que eles necessitam. O milho ele é exigente de fertilidade do solo, o sorgo não. Eu não posso pensar que o sorgo é exigente, o milho é pouco exigente, porque mesmo eu colocando muito adubo no sorgo e ele não precisando, o que acontece? Ele vai produzir, mas eu vou gastar dinheiro. Então, o custo-benefício de tudo isso, tá? Então, a escolha, por exemplo, silagem capim, ou, por exemplo, silagem do mombaça, por exemplo, dá para fazer? Dá. Menos produtivo do que o capiaçu. Só que daí, quando eu vou para o capiaçu, que ele é bem produtivo, o que acontece com o produtor? Ao invés de ele cortar o capiaçu com 3 metros de altura, com 2,5, 3 metros, seja lá, como começou a aparecer lá o caule embaixo, ele deixa com 5,5 metros, tira uma foto com a mão erguida do lado, eu venci, tenho produtividade. Só que quando ele coloca a vaca de leite dele, ele não tem produção. Não saia daí, a gente volta já já. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser a sua marca. Ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Tem vezes que eu estou fazendo consultoria 300 km para Paracatu. O cara me pergunta lá: você que é aquele locutor lá do programa? Eu falei: não sou locutor não tenho, minha voz é horrível. Não, mas você não é aquele cara que faz os programas não. Eu sou o agrônomo parceiro do Paracatu Rural. Agora o locutor mesmo é o Franz, que tem a voz bonita, um caboclo bonito, estiloso. Ele é que é o locutor. Mas você assiste o programa Paracatu Rural? Assisto. Aqui em casa, todo mundo assiste o programa Paracatu Rural. Assiste no YouTube. Assistir que fala é assistir mesmo, ver, né? Porque tem o YouTube também, o programa no YouTube, Paracatu Rural. E ouve o programa na rádio. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não têm internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? 3 fatores importantes estimularam e influenciaram fortemente a disseminação da tecnologia da ensilagem, o aumento do conhecimento bioquímico e o microbiológico dos processos fermentativos, o desenvolvimento da engenharia agrícola e a grande expansão da cultura do milho como cultura forrageira. O domínio da tecnologia de preservação é de extrema importância para o agricultor moderno, pois possibilita a produção de forragens na estação mais favorável do ano,
para uso a qualquer tempo, de acordo com a necessidade. Assim sendo, a época de produção e a época de utilização da forragem se tornam independentes. Após a opinião do especialista Marcos Aurélio Factori, no podcast da Milk Point, o professor Rafael Reis se posicionou dizendo que também é necessário cuidar do solo para qualquer tipo de silagem que você, produtor rural, for preparar. A gente acaba tendo um foco aqui no leite, né? Óbvio, na pecuária leiteira, mas é importante a gente, já que o papo é falar de tipos de silagens, né? Existem possibilidades. E você precisa saber usar, né? Uma pergunta que sempre fazem, né, Marco? Em treinamento, em palestra, até na sala de aula. Professor, qual é a melhor silagem que tem? Né? Qual é a melhor silagem? Gente, é o velho depende, porque é o melhor em que você quer? Você quer uma melhor em qualidade nutricional? Opa, uma silagem de planta inteira de milho, ponto. Né? Mas se eu pegar uma silagem de grão reidratado, é melhor do que ela em aspectos energéticos. Então, depende do que você quer. Para um produtor que vai fazer um sequestro de bezerro, né, um resgate de bezerro na seca, e vai voltar com esses bezerros no pasto de novo, depois, ele não pode pôr uma silagem de milho na dieta desses animais, porque depois esse gado volta para o pasto e lascou tudo. Ele tem que ir para uma silagem de capim, uma silagem de sorgo boliviano, uma silagem de capiaçu, né? Eu quero fazer uma recria de novilha leiteira intensiva. Posso usar um desses outros materiais que não seja o milho? Claro que eu posso, suplementando no coxo, ou uma silagem de milho, ou uma silagem de sorgo. Então, assim, as possibilidades estão aí, né? A gente só não pode colocar a carroça na frente do boi, né? A gente precisa adequar o tipo de silagem àquilo que você espera dentro do sistema. E dentro desse contexto, o manejo é a mesma coisa. Eu posso fazer uma silagem de capim mombaça, de capim paredão, de capim miag, né? Com nível de adubação mais alto ou mais baixo. O capim me permite isso. Depende da condição de clima, depende do tipo de solo. Eu tenho que estar ciente que eu vou produzir um pouco mais ou eu vou produzir um pouco menos. Eu quero investir um pouco mais naquilo, eu quero investir um pouco menos. Esse tipo de material permite. O milho não permite, né? Eu não posso ter a mesma mentalidade, né, Marco, no milho. Não, eu vou adubar aqui meia boca. Provavelmente não vai valer a pena, né? Capiaçu não permite isso. É uma planta extremamente exigente, né, em solo, em fertilidade de solo, tá? Então, é aquilo, né? O barato não pode sair caro depois. Então, você precisa de acompanhamento técnico, você precisa ter profissionais que te auxiliem em determinado momento, justamente para tomar essas decisões. E você adequar o que você vai investir para o tipo de silagem que você se propôs a fazer, né? Não existe uma silagem ruim, né? Não existe um volumoso ruim. Existe um emprego errado na dieta, existe um processo de produção inadequado às vezes, né? Eu acho que isso é importante a gente frisar, né? Essa série tem continuação, portanto fique sempre atento ao seu Paracatu Rural. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Gostou do conteúdo? Curta, comente, compartilhe, mande nos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. Compartilhe no seu Facebook, no story do seu Instagram, no Telegram. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui com abraços para você, ouvinte, telespectador e internauta. Na internet, você já sabe onde estamos? Não? Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, em podcast, vários aplicativos como Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, Google Podcast, Castbox. Também estamos no Telegram. Pesquise aí no seu aplicativo favorito, Paracatu Rural. Deixamos também abraços para você que nos acompanha pelo nosso site paracaturural.com.
Digita aí no seu navegador, paracaturural.com. Quando você acessar, marque a nossa página como sua página favorita ou coloque como página inicial. Nós estamos de segunda a sábado às 7h45 da manhã, na Rádio Boa Vista FM em Paracatu, Minas Gerais, 96,5 MHz. Também estamos aos domingos às 6 horas da manhã. Abraços para você que nos acompanha pela TV Milagro na antena parabólica, frequência 3.665 MHz. Agradecemos nosso parceiro Cicobi Crédito Gerais, nossos colaboradores de conteúdo, o Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopete, também a equipe do aplicativo Grão Direto, do IMET, Marcelo Líderes do IBRAF, Lício Pena, da AMIPA, a equipe do Paracatu Rural, editor, Vantuir e a sua equipe, Lohane Marques, nossa redatora, e também para minha querida esposa Paula. Beijo, Paula, te amo. Até o próximo encontro, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.